mãe no coração. Eu quero compartilhar com vocês, no nome de Jesus, um alimento muito propício para esse momento de nossas vidas, que está na palavra do Senhor. Gênesis 3, 7 a 10. Depois nós estaremos lendo Gênesis 3, 21, que diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Agora o versículo 21, do capítulo 3, que diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Quero compartilhar também com você Hebreus 9, 22, que diz assim a palavra do Senhor: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Glória a Deus, que Deus abençoe sua vida. Guarde esse versículo, guarde essas palavras que nós acabamos de ler, porque Deus, através delas, irá revelando para você aquilo que Ele quer dizer para você. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz que no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, Deus traz o homem de maneira que ele desfrutasse de tudo o que havia à sua disposição no jardim do Éden, mas era preciso estabelecer uma regra para que o homem não se igualasse ao seu Criador. E o primeiro passo para que isso acontecesse seria a obediência. Deus fez o homem para desfrutar de todas as bênçãos existentes ali no jardim, mas era preciso que houvesse uma regra para que o homem não se tornasse como Deus, porque Deus não abre mão da sua soberania, não abre mão da sua glória. E Deus não abre mão de nada, querido, daquilo que Ele realmente fez, inclusive da sua glória, e não abre mão de você. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, e Deus criou o homem como a melhor parte da sua criação. Deus foi o melhor que Deus fez. Quando Deus criou o dia, Deus criou as matas, os animais, Deus viu que era bom. Você pode ler lá no início da leitura de Gênesis. Mas quando Deus criou o homem, a palavra diz que Deus viu que era muito bom. Ou seja, se tudo era bom, o homem era muito bom. Então o homem, nós somos a melhor parte da criação de Deus. De repente seja a essência da criação, somos nós no coração do nosso Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus, e Deus nos criou para estarmos continuamente na sua companhia. Mas o pecado entra no homem, e a partir daí Deus passa a não mais andar continuamente com o homem. Há uma separação entre Deus e o homem. Adão e Eva, conscientes do erro que haviam cometido, descobrem que estavam nus, porque quando tiveram seus olhos abertos, ou seja, passaram a entender as suas situações, correram para se cobrirem, porque já não eram mais inocentes. É como uma criança. Você vê o seu filho, começa a crescer, corre para lá e para cá nu. Se você não se cuidar, ele vai para a rua nu. Não se preocupa, porque há uma inocência muito grande ali na criança, e a criança não sabe distinguir entre se vestir ou estar sem vestir. A criança, ela fica nua diante de você, diante das visitas, não se preocupa, porque há uma inocência muito grande, não há maldade no coração da criança. Assim eram Adão e Eva. E Eva andavam nus no jardim porque não tinham maldade em seus corações. Mas a partir do momento que desobedeceram a Deus, foram abertos seus olhos, e eles passaram a ter consciência daquilo que fizeram, daquilo que eram, e se envergonhavam diante de Deus. E eles fazem túnicas, aventais, de repente, de folhas de figueira, porque não conseguiram mais se apresentar diante de Deus
com seus corpos descobertos. Conforme também lemos em João 1,29, quando João batizava no Jordão, que ele diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querido Jesus se aproxima de João e talvez essa seja a frase mais importante, ou seja, mais impactante que João profetizou no seu ministério. Talvez não houvesse outra frase mais impactante do que essa, quando ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não falou que vai tirar, ele falou que tira o pecado do mundo. O pecado ao longo dos anos, até a morte de Jesus, foi algo dioturnamente acompanhado pela humanidade. E movimentou as gerações de maneira muito dolorosa. O pecado, ele veio acompanhando toda a geração. Podemos ficar o dia inteiro aqui falando das consequências do pecado que aconteceram no meio da humanidade. Podemos lembrar do assassinato de Caim ao seu irmão Abel. Nós podemos lembrar de Sodoma e Gomorra, sobre o pecado que foi consumido com fogo. Nós podemos lembrar, querido, da associação do povo de Deus com os ídolos ali. Inclusive a Irã Rolim tem feito a leitura diária dessa palavra, e Deus instruir o seu povo a entrar na terra sem as consequências desse pecado. E devido a tudo isso, querido, Deus levanta reis, Deus levanta profetas e sacerdotes para conduzirem o seu povo ao arrependimento. Todos os anos o sacerdote apresentava a Deus os pecados do povo, e sempre muito sangue precisava ser derramado. Mas nada adiantava, porque o povo estava sempre pecando, confessava, entregava um sacrifício agora, voltava a pecar novamente, porque no ano seguinte teria a oportunidade da expiação do pecado através daquele animal. Mas era preciso algo mais forte, um sangue puro e mais precioso do que qualquer sangue. Quando lemos remissão, querido, quando nós falamos lá em Hebreus 9:22, remissão quer dizer o pagamento de uma dívida. Determinada dívida foi paga, e para que essa dívida fosse paga, haveria, ou como houve, uma necessidade de derramamento de sangue. E para toda remissão de pecado é necessário que haja um derramamento de sangue. O pagamento da dívida, a dívida que nós contraímos para com o nosso Deus. E Jesus veio dessa forma, com seu sangue puro e precioso, pagar a dívida que tínhamos com o Pai. Porque, querido, nós adquirimos de forma em entristecer o coração do Senhor. E o diabo adquiriu o homem, querido, de forma legal. O diabo não adquiriu de forma... Ele não nos roubou de Deus. Ele enganou o homem aceitou o seu engano, e assim entrou o pecado, e o diabo passou a ter posse na vida da humanidade. Ou seja, ele teve a possessão do homem de forma legal. E Deus, como é justo, não podia tomar do diabo aquilo que pertencia a ele de forma legal, como éramos nós. Então era preciso nos comprar. Deus não podia nos tomar da mão do diabo de qualquer maneira, porque ele nos adquiriu de forma legal. Porque quando éramos como Adão e Eva era ali no jardim, andavam juntamente com Deus e não conheciam pecado. A partir do momento que o pecado entrou, nos afastamos de Deus e passamos a não mais ser puros como fomos criados. Então era preciso que fôssemos comprados, e assim fomos comprados pelo sangue de Jesus e aceitos por Deus através do último sacrifício feito em favor da nossa reconciliação com Ele. Como diz em Apocalipse 5:9, eu quero compartilhar com você, que diz assim, queridos. Apocalipse 5:9 fala da seguinte maneira: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação.
Então Jesus comprou para Deus homens de toda língua, tribos e nações, inclusive você, inclusive eu. E com o seu precioso sangue ele nos comprou. Mas por que ainda existe o pecado? Talvez você esteja fazendo essa pergunta: se ele nos comprou, se ele nos ligou ao Pai, nos devolveu a Deus, por que ainda existe o pecado? O pecado existe na vida daquele que escolhe estar separado de Deus. Se você escolheu o pecado, ainda existe. É por isso que tem muitas atrocidades, pessoas que fazem coisas que você não consegue acreditar. Filho matando pai, pai matando filho. A pedofilia aberta para todos os lados. É o pecado invadindo o homem, porque o homem escolheu andar separado de Deus. É por isso que a igreja do Senhor, querido, representada por algumas pessoas, sempre está te falando do amor de Deus. Está sempre levando a palavra da salvação a pessoas, a lugares diversos. Para que você venha conhecer o seu pecado e fazer parte daqueles que foram comprados com o precioso sangue de Jesus. É por isso que o povo de Deus está na terra, mesmo em minoria, mas está sempre falando do amor de Deus para você, para que você também seja comprado com o sangue de Jesus e seja entregue nas mãos do Pai. E você que um dia foi alcançado pela graça da salvação, querido, mas ainda vive nas velhas práticas pecaminosas, é preciso, querido, que você a cada dia se saia da velha criatura. Você precisa se despir da velha criatura, como diz lá em Colossenses 3, de 5 a 11, você pode ler lá depois. E você que ainda não tomou essa atitude, querido, de reconhecer que é pecador, de convidar a Jesus que o aceite como uma nova criatura, esta é a hora. Jesus está aí para comprar você com o seu sangue e entregar nas mãos do Pai. Adão e Eva, querido, ao perceber que tinham pecado, tentaram se esconder com folhas de figueira. Não tente você esconder o teu pecado com aquilo que você achar que seja correto. Esconder com folha de figueira não agradou a Deus. Não era a forma de se esconder dos seus delitos. Não tente esconder da forma que não agrada a Deus, querido. Para esconder o pecado de Adão e Eva, Deus fez túnicas de pele para cobrir o pecado deles. Isso quer dizer que esta pele foi usada para fazer as túnicas, pertenciam a um animal. Isso quer dizer que esse animal precisou ser morto e sangue precisou ser derramado para que Deus arrancasse essa túnica e fizesse essa pele, fizesse túnica para Adão e Eva. Isso quer dizer que sangue foi derramado dos seus pecados, querido. Alguém precisou morrer. O derramar de sangue foi preciso. Não ignore a salvação que Jesus oferece a você. Quando Deus tira a pele de um animal para esconder os pecados de Adão e Eva, Deus entrega o seu próprio filho em seu favor. Não ignore esse sacrifício do próprio Deus em seu favor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querido, quebre o seu orgulho que não pertence a Deus. Aceite ao Senhor Jesus como Salvador. Porque só aqueles que são comprados, que foram comprados no sangue desse Cordeiro, anunciado por João, é que alcançará misericórdia e estará no seio do Pai naquele grande dia. E que você esteja lá. Eu quero encontrar contigo lá, no nome de Jesus. Que Deus abençoe.